A Lei da Atração e o Poder do Pensamento. Por William Walker Atkinson. Capítulo 1. A Lei da Atração no Mundo do Pensamento. O universo é governado pela lei, uma grande lei. Suas manifestações são multiformes, mas vistas do ponto de vista do universo, existe apenas uma lei. Conhecemos algumas dessas manifestações, mas somos totalmente ignorantes em relação a outras. No entanto, ainda aprendemos mais um pouco todos os dias, o véu está sendo removido gradualmente. Falamos com propriedade sobre a lei da gravidade, mas ignoramos uma manifestação igualmente maravilhosa, a lei da atração no mundo do pensamento. Somos familiarizados com aquela manifestação esplêndida da lei que aproxima e mantém juntos os átomos que compõem a matéria. Reconhecemos o poder da lei que atrai os corpos para a Terra, que mantém os mundos e ciclos em seus devidos lugares, mas fechamos os olhos para a lei poderosa que nos leva às coisas que desejamos ou tememos, que salvam ou arruinam nossas vidas. Quando percebemos que o pensamento é uma força, uma manifestação de energia, e que tem um poder de atração como aquele de um ímã, começaremos a entender os porquês de muitas coisas que antes nos pareciam indecifráveis. Não há estudo que compensará o aluno por todo o tempo gasto, e pelos problemas que teve como o estudo do funcionamento da poderosa lei do mundo do pensamento, a lei da atração. Quando pensamos, emitimos vibrações de uma substância fina e etérea, reais como as vibrações que manifestam luz, calor, eletricidade, magnetismo. O fato de elas não serem evidentes a nossos 5 sentidos não é prova nenhuma de que não existem. Um ímã poderoso emite vibrações e exerce força suficiente para atrair um pedaço de aço de 45 quilos, mas não podemos ver, provar, cheirar, ouvir nem sentir essa força poderosa. Do mesmo modo, essas vibrações do pensamento não podem ser vistas, saboreadas, cheiradas, ouvidas ou sentidas à maneira comum, apesar de haver registros de pessoas peculiarmente sensíveis a impressões psíquicas, que percebem o poder das ondas de pensamento, e que muitos de nós afirmam que podem sentir claramente as vibrações de pensamento dos outros, tanto na presença da outra pessoa ou à distância. A telepatia e fenômenos similares não são sonhos inúteis. A luz e o calor são manifestados por vibrações de uma intensidade muito mais baixa que aquelas do pensamento, mas a diferença está somente na proporção da vibração. Os anais da ciência iluminam de forma interessante essa questão. O professor Elisha Gray, um cientista eminente, afirma em seu pequeno livro Os Milagres da Natureza. Há muita especulação sobre o pensamento de que existem ondas de som que nenhum humano é capaz de ouvir, e ondas coloridas de luz que ninguém consegue enxergar. O intervalo longo, escuro e sem som entre 40.400 trilhões de vibrações por segundo, e a infinidade da faixa de 700 trilhões de vibrações por segundo, onde a luz acaba, no universo do movimento, torna possível tolerar essas especulações. M. Williams, em seu trabalho intitulado como Capítulos Curtos sobre Ciência, diz: não há nenhuma gradação entre as ondulações ou vibrações mais rápidas que produzem nossa sensação de som, e as mais lentas daquelas que nos trazem a sensação do calor mais delicado. Há um intervalo enorme entre elas, amplo o bastante para incluir outro mundo de movimento, e que fica entre nosso mundo do som e nosso mundo de calor e luz, e não há um motivo bom o bastante para supor que a matéria seja incapaz de ter uma atividade intermediária como essa, ou que essa atividade não possa levar a sensações imediatas, já que existem órgãos responsáveis por seus movimentos e conferindo sentidos a eles. Cito essas autoridades meramente para fazê-lo pensar, e não uma tentativa de demonstrar que as vibrações de pensamento existem. Esse fato tem sido completamente demonstrado, para a satisfação de vários pesquisadores do assunto, e um pouco de reflexão mostrará a você que ele coincide com nossas próprias experiências. Muitas vezes ouvimos a conhecida e já repetida declaração da ciência mental: os pensamentos são coisas, e dizemos essas palavras sem perceber conscientemente seu significado. Se compreendermos totalmente a verdade dessa afirmação e as consequências naturais da verdade por trás dela, poderemos entender muitas coisas que nos parecem indecifráveis, e seremos capazes de usar um poder maravilhoso, a força do pensamento,
assim como usamos qualquer outra manifestação de energia. Como já disse, ao pensarmos, emitimos vibrações de movimento de um grau muito alto, e tão reais como as vibrações da luz, calor, som e eletricidade. E, quando compreendemos as leis que governam a produção e a transmissão dessas vibrações, poderemos usá-las no dia a dia, assim como fazemos com as outras formas mais conhecidas de energia. O fato de não podermos ver, ouvir, pesar ou medir essas vibrações não quer dizer que não existam. Há ondas de som que o ouvido humano não consegue ouvir, apesar de algumas delas serem registradas sem dúvida nenhuma por alguns insetos, e outras captadas por instrumentos científicos delicados inventados pelo homem. No entanto, há uma distância enorme entre os sons registrados pelo instrumento mais delicado e o limite que a mente do homem, raciocinando por analogia, reconhece como existente entre as ondas de som e outras formas de vibração. E há ondas de luz que o olho humano não pode registrar, algumas das quais são detectadas por instrumentos ainda mais sofisticados, e muitas outras tão finas que o equipamento para registrá-las ainda não foi inventado, apesar dos progressos feitos a cada ano, e de o campo inexplorado se tornar cada vez menor. À medida que os novos instrumentos são inventados, novas vibrações são registradas por eles, e mesmo assim as vibrações eram tão reais antes quanto depois da invenção do equipamento. Supondo-se que não existam instrumentos para registrar o magnetismo, alguém poderia negar a existência dessa força poderosa, já que não pode ser saboreada, sentida, cheirada, ouvida, vista, pesada ou medida. E mesmo assim o ímã poderoso ainda emitiria ondas de força suficientes para atrair pedaços de aço de centenas de quilos. Cada forma de vibração requer seu próprio tipo de instrumento de registro. Hoje, o cérebro humano parece ser o único instrumento capaz de registrar ondas de pensamento, apesar de os ocultistas dizerem que, neste século, os cientistas inventarão equipamentos delicados o bastante para captar e registrar essas manifestações. E, se levarmos em conta as indicações do presente, parece que a invenção pode aparecer a qualquer momento. A demanda existe e sem dúvida será suprida logo logo. Mas para aqueles que já tiveram experiências relacionadas à telepatia prática, não são necessárias outras provas além de seus próprios experimentos. Emitimos pensamentos de maior ou menor intensidade o tempo todo, e colhemos seus resultados. Nossas ondas de pensamento não apenas influenciam nós mesmos e os outros, como também têm um poder de atração, elas atraem pensamentos alheios, coisas, circunstâncias, pessoas e sorte, de acordo com o tipo de pensamento predominante em nossas mentes. Pensamentos de amor atrarão para nós o amor dos outros, circunstâncias e ambientes de acordo com o pensamento, pessoas de pensamento semelhante. Pensamentos de raiva, ódio, inveja, maldade e ciúme atrarão toda uma linhagem imunda de pensamentos semelhantes das mentes dos outros, circunstâncias em que seremos chamados a manifestar esses pensamentos vise também recebê-los das outras pessoas, pessoas que manifestam a desarmonia, e assim por diante. Um pensamento forte ou de longa duração nos tornará o centro da atração de correntes de pensamento correspondentes de outras pessoas. Os iguais se atraem no mundo do pensamento, e colhemos aquilo que plantamos. Os semelhantes se unem no mundo do pensamento, e as maldições vêm para ficar, e trazem seus amigos com elas. O homem, ou a mulher, cheio de amor vê o amor por toda parte e atrai o amor dos outros. O homem com ódio em seu coração ganha todo o ódio que pode aguentar. O homem que pensa em brigar geralmente encontra a briga que quer antes de chegar a seu destino. E assim por diante, cada um ganha o que pede pela telegrafia sem fios da mente. O homem que se levanta rabugento consegue que a família inteira fique com o mesmo humor, antes do final do café da manhã. A mulher resmungona geralmente encontra razões para satisfazer sua propensão para reclamar durante o dia. A questão da atração de pensamento é grave. Ao parar para pensar nela, você verá que um homem realmente é responsável pelo ambiente que o cerca, apesar de culpar os outros por ele. Já conheci pessoas que entendiam a lei e mantinham o pensamento calmo e positivo, e não eram nem um pouco afetadas pelo ambiente desarmônico que as rodeava.
Elas eram como um navio forte em águas turbulentas, ficavam calmas e seguras enquanto uma tempestade se enfurecia em seu redor. Quem aprende o funcionamento da lei não precisa mais ficar à mercê das tempestades vacilantes do pensamento. Passamos da era da força física para a da supremacia intelectual, e agora estamos entrando em um território novo e quase desconhecido, o do poder psíquico. Esse campo de energia possui suas próprias leis, assim como os outros, e devemos conhecê-las ou ficaremos pressionados contra a parede como os ignorantes que ficam pelo caminho. Vou me esforçar para simplificar os grandes princípios subjacentes desse novo campo de energia que se abre diante de nós, para que você possa usar seu grande poder e aplicá-lo em propostas legítimas e dignas, assim como o homem usa o vapor, a eletricidade e outras formas de energia atualmente. Capítulo 2. As ondas de pensamento e seu processo de reprodução. Como uma pedra jogada na água, um pensamento produz agitação e ondas que se espalham pelo grande oceano do pensamento. No entanto, há uma diferença. As ondas da água se movem apenas na superfície em todas as direções, enquanto que as ondas de pensamento se movem em todas as direções a partir de um único centro, assim como os raios do Sol. Assim como estamos rodeados por um grande mar de ar na Terra, também estamos cercados pelo grande mar da mente. Nossas ondas de pensamento se movem através desse vasto éter mental e, no entanto, se estendem em todas as direções, como já expliquei, e sua intensidade fica cada vez menor de acordo com a distância percorrida, em virtude da fricção provocada pelo contato das ondas com o grande corpo da mente, nos rodeando por todos os lados. Essas ondas de pensamento possuem outras qualidades que as diferem das ondas na água. Elas têm a propriedade de se reproduzirem, e assim se parecem mais com ondas sonoras que aquelas provocadas na água. Do mesmo modo em que uma nota de violino pode fazer com que um vidro fino vibre e cante, um pensamento forte também pode despertar vibrações similares nas mentes afinadas para recebê-lo. Muitos dos pensamentos errantes que chegam até nós, não são mais que reflexões ou vibrações em resposta a algum pensamento forte emitido por outra pessoa. Mas, a não ser que nossas mentes estejam afinadas para recebê-lo, é provável que o pensamento não nos afete. Se emitimos grandes pensamentos, nossas mentes adquirem certo tom correspondente ao caráter do pensamento que temos produzido. E, uma vez que esse tom é estabelecido, estamos aptos a captar as vibrações de outras mentes afinadas com o mesmo tom de pensamento. Por outro lado, se produzimos pensamentos de um caráter oposto, logo estaremos ecoando uma ordem menor de pensamentos emanados pelas mentes de milhares que pensam da mesma forma. Somos em grande parte aquilo que pensamos ser, o equilíbrio sendo representado pelo caráter das sugestões e pensamentos de outros, que chegam até nós diretamente por sugestões verbais, ou telepaticamente por meio dessas ondas de pensamento. Nossa atitude mental geral, no entanto, determina o caráter das ondas de pensamentos recebidas dos outros, assim como os pensamentos que emanam de nós mesmos. Só recebemos esses pensamentos se eles estiverem em harmonia com nossa própria atitude mental geral. Os pensamentos que não estão em harmonia nos afetam muito pouco, já que não provocam nenhuma reação. É muito provável que o homem que acredita piamente em si mesmo, e mantém uma atitude mental forte de confiança e determinação, não seja afetado por pensamentos adversos e negativos de desânimo e fracasso, que emanam das mentes de outras pessoas nas quais essas qualidades predominam. Ao mesmo tempo, esses pensamentos negativos, ao alcançarem alguém cuja atitude mental está num tom mais baixo, só aprofundam seu estado negativo e colocam mais lenha na fogueira que consome sua força, ou se você preferir essa imagem, servem para abafar o fogo de sua energia e atividade. Nós atraímos os pensamentos de outras pessoas na mesma ordem de pensamento. O homem que pensa em sucesso será apto a se sintonizar com as mentes de pessoas que pensam da mesma forma, e que o ajudarão, assim como ele as ajudará. O homem que permite que sua mente abrigue constantemente pensamentos de fracasso se aproxima das mentes de outras pessoas fracassadas, e cada um tenta puxar o outro ainda mais para baixo. O homem que pensa que o mal está em tudo, está apto a ver o mal mais ainda, e entrará em contato com outras pessoas que parecem provar sua teoria.
E o homem que vê e procura o bem em tudo e em todos provavelmente atrairá coisas e pessoas correspondentes a seu pensamento. Geralmente, vemos aquilo que procuramos. Você poderá compreender essa ideia mais claramente se pensar nos instrumentos sem fio de Marconi, que recebem as vibrações apenas de um equipamento que as envia e que foi afinado no mesmo tom, enquanto que os telegramas passam pelo ar, pela vizinhança, sem afetá-lo. A mesma lei se aplica às operações do pensamento. Nós recebemos apenas aquilo que corresponde à nossa afinação mental. Se estamos desanimados, com certeza caímos para um tom mais baixo, e somos afetados não apenas por nossos próprios pensamentos, mas também pelos pensamentos depressivos adicionais de caráter similar, que estão sendo emitidos constantemente pelas mentes de outros infelizes que ainda não aprenderam a lei da atração no mundo do pensamento. E se às vezes atingimos as alturas do entusiasmo e da energia, sentimos rapidamente o influxo de pensamentos corajosos, ousados, energéticos e positivos sendo emitidos por homens e mulheres no mundo. Reconhecemos esse fato sem problemas ao entrarmos em contato pessoal com as pessoas e sentirmos suas vibrações, sejam elas depressivas ou revigorantes, dependendo do caso. Mas a mesma lei funciona quando não estamos em sua presença, apesar de uma maneira mais fraca. A mente possui muitos graus de tons, indo do mais alto e positivo ao mais baixo e negativo, com muitas notas entre eles, variando de acordo com sua respectiva distância do extremo positivo ao extremo negativo. Quando sua mente opera de uma maneira positiva, você se sente forte, esperançoso, brilhante, animado, feliz, confiante e corajoso, e se permite trabalhar bem, cumprir seus objetivos e progredir em sua estrada para o sucesso. Você emana pensamentos positivos, que afetam outras pessoas fazendo com que elas cooperem com você ou sigam sua liderança, de acordo com seus próprios tons mentais. Ao tocar no extremo negativo de seu teclado mental, você se sente deprimido, fraco, passivo, inerte, medroso, covarde. E se vê incapaz de fazer algum progresso ou obter sucesso. Seu efeito sobre os outros é praticamente zero. Você é liderado, em vez de liderar, e usado como um capacho humano ou uma bola de futebol por pessoas mais positivas. Em algumas pessoas, o elemento positivo parece predominar, e em outras a qualidade negativa parece estar em maior evidência. É claro que existem vários degraus de positividade e negatividade. B pode ser negativo para C, e ao mesmo tempo positivo para D. Quando duas pessoas se encontram pela primeira vez, geralmente há um conflito mental silencioso no qual suas respectivas mentes testam a qualidade de sua positividade, e estabelecem sua posição em relação ao outro. Esse processo pode ser inconsciente em muitos casos, mas ocorre mesmo assim. O ajuste muitas vezes é automático, mas ocasionalmente o esforço é tão grande, e os oponentes são tão bem combinados, que a questão se força na consciência das duas pessoas. Às vezes, ambas as partes são tão parecidas em seus graus de positividade que falham ao entrar em um acordo. Mentalmente, eles nunca são realmente capazes de se dar bem, ou são mutuamente repelidos e se separam, ou ainda ficam juntos entre brigas e disputas constantes. Somos positivos ou negativos com todas as pessoas com quem temos algum tipo de relação. Podemos ser positivos com nossos filhos, empregados e dependentes, mas ao mesmo tempo negativos com aqueles para os quais ocupamos posições inferiores, ou com quem permitimos que se imponham sobre nós. É claro que algo pode acontecer e de repente nos tornamos mais positivos que o homem ou mulher com quem éramos negativos até então. Casos como esses são frequentes. E à medida que o conhecimento dessas leis mentais se torna mais geral, vemos mais exemplos de pessoas que se impõem e utilizam esse poder recém-descoberto. Mas lembre-se de que você possui o poder de aumentar o tom de sua mente para uma nota mais positiva com a força de vontade. E, é claro, é verdade também que você pode se permitir ir para um tom mais baixo e negativo por negligência ou falta de força de vontade. Há mais pessoas no plano negativo do pensamento que no positivo, e consequentemente, há mais vibrações negativas de pensamento em operação em nossa atmosfera mental. Mas, felizmente,
Isso é contrabalanceado pelo fato de um pensamento positivo ser infinitamente mais poderoso que um negativo, e se pela força ou pela vontade alcançamos um tom mental mais alto, podemos excluir os pensamentos depressivos e receber as vibrações correspondentes à nossa atitude mental já modificada. Esse é um dos segredos das afirmações e autossugestões utilizadas por várias escolas de ciência mental e outros rituais do novo pensamento. Não há um mérito em particular nas próprias afirmações, mas elas servem a uma proposta dupla. Primeiro, elas tendem a estabelecer novas atitudes mentais em nós, e agem maravilhosamente no sentido da construção do caráter, a ciência de nos transformar. Segundo, elas tendem a aumentar o tom mental para obter o benefício de ondas de pensamento positivo no mesmo plano de pensamento. Acreditando nelas ou não, estamos constantemente fazendo afirmações. Um homem que declara que pode e vai fazer algo, e o afirma sinceramente, desenvolve em si as qualidades que o levam a fazer o que deseja, e ao mesmo tempo os locais em sua mente que estão no tom correto recebem ondas de pensamento que podem ajudá-lo a cumprir seu objetivo. Se, por outro lado, alguém diz e sente que vai fracassar, sufocar e apagar os pensamentos vindos de sua própria mentalidade subconsciente que deveriam ajudá-lo, ao mesmo tempo vai se sintonizar com o pensamento do fracasso do mundo, e há bastante desse tipo de pensamento por aí, isso eu posso afirmar. Não se permita ser afetado pelos pensamentos adversos e negativos daqueles que o cercam. Alcance os andares superiores de sua morada mental, e se afine em um tom mais alto, muito além das vibrações dos planos mais baixos do pensamento. Então, você não estará apenas imune às vibrações negativas, mas em contato com uma grande quantidade de pensamentos positivos e fortes, vindos das pessoas em seu próprio plano de desenvolvimento. Meu objetivo será dirigi-lo e treiná-lo para usar corretamente o pensamento e a vontade, para que você os tenha nas mãos e seja capaz de atingir o tom mais alto a qualquer momento que achar necessário. Não é preciso atingir o tom mais extremo em todas as ocasiões. O melhor plano é se manter em um tom confortável, sem muito esforço, e ter os meios sob controle para alcançar o tom de uma vez só quando a situação pedir. Com esse conhecimento, você não estará à mercê da velha ação automática da mente, mas poderá mantê-la sob controle. O desenvolvimento da vontade é muito parecido com o de um músculo, uma questão de prática e melhoria gradual. No começo, pode ser cansativo, mas a cada tentativa ficamos mais fortes, até a nova força se tornar real e permanente. Muitos de nós nos tornamos positivos sob situações de emergência. Temos o hábito de fazer das tripas coração quando a situação pede. Mas com a prática inteligente você ficará tão fortalecido que seu estado habitual será igual a seu estágio atual de fazer das tripas coração, e quando se tornar necessário colocar essa força em prática, você será capaz de atingir um estágio com o qual nunca sequer sonhou. Não pense que estou defendendo uma alta tensão contínua. Isso não é desejável de maneira alguma, não apenas porque pode exigir esforço demais, mas também porque você vai descobrir que é melhor aliviar a tensão às vezes e se tornar receptivo para absorver outras impressões. É bom ser capaz de relaxar e assumir certo grau de receptividade, sabendo que você pode sempre voltar a um estado mais positivo quando quiser. Geralmente, um homem fortemente positivo perde muito do divertimento e da recreação. Quando for positivo, distribua suas expressões, quando for receptivo, absorva impressões. Positivo, você é um professor, receptivo, um aluno. É ótimo ser um bom professor, mas às vezes também é muito importante saber ouvir. Capítulo 3. Uma conversa sobre a mente. O homem possui uma única mente, mas tem várias faculdades mentais, cada uma capaz de funcionar de acordo com duas linhas diferentes de esforço mental. Não há linhas divisórias distintas separando as duas e as várias funções de uma faculdade, mas elas sombreiam umas às outras, assim como as cores do espectro. Um esforço ativo de qualquer faculdade mental é o resultado de um impulso direto enviado no momento do esforço. Um esforço passivo de qualquer faculdade da mente é o resultado de um esforço ativo precedente da mesma mente, ou de um esforço ativo que segue uma sugestão, vibrações de pensamento da mente de outras pessoas, ou impulsos de pensamento de um ancestral,
transmitidos pelas leis da hereditariedade, incluindo os impulsos passados de uma geração para outra, a partir do momento do impulso vibratório original, concedido pela causa primordial, que impulsiona um desdobrar gradual, quando o estado correto de desenvolvimento evolucionário é alcançado. O esforço ativo é recém-nascido, novo, enquanto que o esforço passivo é uma criação menos recente, e na verdade, é muitas vezes o resultado de impulsos vibratórios de eras de um passado longínquo. O esforço ativo traça seu próprio caminho, deixando de lado as trepadeiras que impedem a passagem e chutando as pedras que obstruem a estrada. O esforço passivo só passa pelo caminho mais percorrido. Um impulso de pensamento, ou de movimento, causado originalmente por um esforço ativo de faculdade mental, pode se tornar uma repetição contínua, ou hábito, estritamente automática. O impulso dado pelo esforço ativo repetido se desenvolve em uma força viva, que o prolonga passivamente até que seja interrompido por outro esforço ativo, ou que tenha sua direção alterada pela mesma causa. Por outro lado, os impulsos de pensamento ou de movimento, continuados passivamente, podem ser concluídos ou corrigidos por um esforço ativo. A função ativa cria, transforma e destrói. A passiva cumpre a função dada pela ativa e obedece a ordens e sugestões. A função ativa produz o hábito de pensamento, ou de movimento, e os cede para as vibrações, que os levam passivamente depois disso. A função ativa também tem o poder de enviar adiante vibrações que neutralizam a força do hábito de pensamento ou de movimento. Ela também é capaz de iniciar um novo hábito de pensamento ou de movimento com vibrações mais fortes, que conquista e absorve o primeiro pensamento ou movimento, e substitui o novo. Uma vez que todos os impulsos de pensamento ou movimento são lançados em suas tarefas, eles continuam a vibrar passivamente até que sejam corrigidos ou excluídos por impulsos subsequentes concedidos pela função ativa, ou outro poder controlador. A continuidade desse impulso original adiciona força a ele, e torna a sua correção ou eliminação mais difícil. Isso explica a chamada força do hábito. Acho que isso será mais prontamente compreendido para aqueles que lutam para vencer um hábito adquirido facilmente. A lei se aplica tanto aos bons hábitos quanto aos ruins. A conclusão é óbvia. Várias das faculdades mentais muitas vezes se combinam para produzir uma única manifestação. Uma tarefa a ser realizada por requerer um exercício combinado de várias faculdades, algumas das quais podem se manifestar pelo esforço ativo, enquanto que outras aparecem com o esforço passivo. Deparar com novas condições, novos problemas, pede o exercício do esforço ativo, enquanto que um problema ou tarefa familiar pode ser abordado facilmente com o esforço passivo sem a ajuda de seu irmão mais empreendedor. Na natureza, há uma tendência instintiva dos organismos vivos para realizar certas ações, a tendência de um corpo organizado para procurar aquilo que satisfaz os desejos de seu organismo. Às vezes, essa tendência é chamada apetência. Trata-se realmente de um impulso mental passivo, originando-se com o ímpeto concedido pela causa primordial, e transmitido de acordo com o desenvolvimento evolucionário, ganhando força e poder à medida que progride. O impulso da causa primordial é auxiliado pela poderosa atração ascendente exercida pelo Absoluto. Na vida das plantas, essa tendência é plenamente discernível, indo das exibições menores, nos tipos mais simples, para uma exibição maior, nos tipos mais evoluídos. Trata-se daquilo que é geralmente descrito como a força da vida nas plantas. No entanto, é uma manifestação de atividade mental rudimentar, que funciona de acordo com o esforço passivo. Em algumas das formas superiores de plantas parece haver sinais de ação de vida independente, uma indicação sutil de escolha por vontade. Autores que escrevem sobre a vida das plantas relatam vários exemplos notáveis desse fenômeno. É, sem dúvida, uma exibição de atividade mental ativa rudimentar. Nas formas mais simples de vida do reino animal, há um grau muito alto de esforço mental passivo. Sem dúvida, os animais mais simples possuem a razão, apenas em um grau menor que o dos homens, e na verdade, a demonstração de atividade mental volitiva exibida por um animal inteligente, muitas vezes é quase tão alta quanto a demonstrada por tipos inferiores de humanos ou por uma criança pequena. Sem dúvida,
Os animais mais simples possuem a razão, apenas em um grau menor que o dos homens, e na verdade, a demonstração de atividade mental volitiva exibida por um animal inteligente, muitas vezes é quase tão alta quanto a demonstrada por tipos inferiores de humanos ou por uma criança pequena. Assim como uma criança antes do nascimento demonstra em seu corpo os estágios da evolução física do homem, uma criança, antes e depois do nascimento, até a maturidade manifesta os estágios da evolução mental do homem. O homem, a forma de vida mais superior produzida até agora, pelo menos neste planeta, demonstra a forma mais sofisticada de atividade mental passiva, e também um desenvolvimento muito maior da atividade mental ativa que aquela vista em animais inferiores, e mesmo assim os graus desse poder podem variar muito entre suas diferentes raças. Mesmo entre os homens de nossa raça, os diferentes graus de atividade mental ativa são plenamente reconhecíveis. Esses graus não dependem de forma alguma da quantidade de cultura, posição social ou vantagens educacionais possuídas pelo indivíduo. Cultura mental e desenvolvimento mental são duas coisas muito diferentes. Basta olhar ao redor para ver os diferentes estágios do desenvolvimento da atividade mental ativa no homem. O raciocínio de muitos homens quase não passa de atividade mental passiva, exibindo apenas poucas das qualidades do pensamento volitivo. Eles preferem deixar que outros homens pensem por eles. A atividade mental ativa os cansa e eles acham que o processo mental passivo instintivo e automático é muito mais fácil. Suas mentes funcionam com a menor resistência possível. No entanto, eles são pouco mais que imbecis. Entre os animais inferiores e os tipos inferiores de homens, a atividade mental ativa é largamente confinada às faculdades mais brutas. No plano mais material, as faculdades mentais superiores funcionam de acordo com a função passiva, instintiva, automática. À medida que as formas inferiores de vida progrediram na escala evolutiva, desenvolveram novas faculdades que lhes eram latentes. Essas faculdades sempre se manifestaram na forma do funcionamento passivo rudimentar, e mais tarde alcançaram formas passivas superiores, até que as funções ativas entraram no jogo. O processo evolucionário ainda continua, ou seja, a tendência invariável com o objetivo de alcançar uma atividade mental ativa altamente desenvolvida. Esse progresso evolucionário é causado por um impulso vibratório concedido pela causa primordial, auxiliado pela atração edificante do absoluto. A lei da evolução ainda está em progresso, e o homem está começando a desenvolver novos poderes da mente que, é claro, estão se manifestando primeiro de acordo com o esforço passivo. Alguns homens desenvolveram essas novas faculdades a um grau considerável, e é possível que logo o homem seja capaz de exercitá-las de acordo com suas funções ativas. Na verdade, esse poder já foi alcançado por algumas pessoas. Esse é o segredo dos ocultistas orientais, e de alguns de seus confrades ocidentais. A acessibilidade da mente para a vontade pode ser aumentada com uma prática propriamente dirigida. O que geralmente chamamos fortalecimento da vontade, é na verdade, o treinamento da mente para reconhecer e absorver o poder interior. A vontade é forte o bastante, não necessita de fortalecimento, mas a mente precisa ser treinada para receber e agir de acordo com as sugestões da vontade. A vontade é a manifestação exterior do Eu Sou. A corrente da vontade está fluindo com toda a força pelos fios espirituais, mas você precisa aprender como levantar o cabo elétrico para tocá-lo antes que o trólebus mental se mova. Essa é uma ideia um pouco diferente daquela que estamos acostumados a aprender de escritores sobre o assunto do poder da vontade, mas é correta, como você demonstrará para sua própria satisfação se seguir em frente no assunto por meio de experimentos adequados. A atração do absoluto está levando o homem a uma ascensão, e a força vibratória do impulso primordial ainda não se exauriu. Chegamos a um momento no desenvolvimento evolucionário em que o homem pode ajudar a ele mesmo. O homem que compreende a lei pode conquistar maravilhas por meio do desenvolvimento dos poderes da mente, enquanto que o homem que vira as costas para a verdade sofrerá com essa falta de conhecimento. Aquele que compreende as leis de seu ser mental desenvolve seus poderes latentes e os utiliza de maneira inteligente. Esse homem não despreza suas funções mentais passivas, mas também faz bom uso delas, encarrega-as com tarefas mais apropriadas,
e é capaz de obter resultados maravilhosos de seu trabalho, já que aprendeu a controlá-las e treiná-las para obedecer ao eu superior. Quando elas falham ao fazerem seu trabalho adequadamente, ele as regula, e seu conhecimento evita que ele interaja com elas de maneira não inteligente, e portanto, que se prejudique. Ele desenvolve as faculdades e poderes latentes em si mesmo, e aprende como manifestá-los tanto à maneira da atividade mental ativa quanto da passiva. Ele sabe que o verdadeiro homem dentro de si mesmo é o mestre, para quem tanto as funções ativas quanto as passivas são meras ferramentas. Ele já baniu o medo, e goza da liberdade. Ele se encontrou. Ele aprendeu o segredo do Eu Sou. Capítulo 4. A constituição da mente. O homem pode construir sua mente e fazer dela o que desejar. Na verdade, estamos construindo nossas mentes a cada hora de nossas vidas, conscientemente ou não. A maioria de nós faz esse trabalho inconscientemente, mas aqueles que conseguem ver um pouco além da superfície das coisas, tomaram essa questão nas mãos e se tornaram criadores conscientes de sua própria mentalidade. Eles não estão mais sujeitos às sugestões e à influência dos outros, mas se tornaram mestres deles mesmos. Eles afirmam o eu, e compelem a obediência das faculdades mentais subordinadas. O eu é o soberano da mente, e o que chamamos de vontade é o instrumento do eu. É claro que há algo por trás disso, e a vontade universal é maior que a vontade do indivíduo, mas a última está muito mais próxima da vontade universal do que geralmente se supõe, e uma vez que você conquista seu eu inferior, e afirma o eu, ele fica mais próximo da vontade universal e compartilha de muito de seu poder maravilhoso. No momento em que alguém afirma o eu, e encontra a si mesmo, estabelece uma conexão muito próxima entre a vontade individual e a universal. Mas antes de poder se beneficiar dessa força poderosa sob seu comando, a pessoa deve primeiro desenvolver o domínio sobre o eu inferior. Pense no absurdo do homem reivindicando manifestar poderes enquanto ainda é escravo das partes inferiores de seu ser mental, que deveriam ser subordinadas a ele. Imagine um homem que é escravo de seus humores, paixões, desejos animais e faculdades inferiores, e que ao mesmo tempo tenta reivindicar os benefícios da vontade. Não estou pregando asceticismo, que me parece uma confissão da fraqueza, estou falando de autocontrole, a afirmação do eu, sobre as partes subordinadas de uma pessoa. Em uma visão superior dessa questão, esse eu é o único eu verdadeiro, enquanto que o restante é o não eu. No entanto, nosso espaço não permite a discussão desse ponto, e vamos usar a palavra eu para designar o homem por inteiro. Antes que um homem possa afirmar o eu em toda a sua força, deve obter o domínio completo das partes subordinadas do eu. Todas as coisas são boas quando aprendemos a controlá-las, mas nada é bom quando nos controla. Enquanto permitimos que as partes mais inferiores de nosso eu nos deem ordens, nos tornamos escravos. Somente quando o eu se senta em seu trono e levanta seu cetro é que a ordem se estabelece e as coisas assumem uma relação adequada entre si. Não vemos nenhum defeito naqueles que são controlados por seu eu inferior, eles estão em um nível inferior de evolução, e subirão nessa escala a tempo. No entanto, estamos chamando a atenção daqueles que estão prontos para o fato de que o soberano deve afirmar sua vontade, e que os súditos devem obedecer. Ordens precisam ser dadas e cumpridas. As rebeliões devem ser sufocadas, e a autoridade legítima imposta. E o momento para isso é agora. Você tem permitido que seus súditos rebeldes mantenham o rei longe do trono. Você tem deixado que o reino mental seja mal governado por faculdades irresponsáveis. Você tem sido escravo do desejo, de pensamentos indignos, da paixão e da negatividade. A vontade foi deixada de lado e o desejo inferior tomou seu trono. É hora de restaurar a ordem no reino mental. Você pode impor o controle sobre qualquer emoção, desejo, paixão ou qualquer categoria de pensamentos com a afirmação da vontade. Você pode ordenar que o medo vá para os fundos, que o ciúme saia de perto, que o ódio suma de vista, que a raiva se esconda, que a preocupação pare de incomodá-lo, que o desejo descontrolado e a paixão se curvem em submissão e se tornem humildes escravos em vez de mestres, tudo pela afirmação do eu.
Você pode se rodear com a companhia gloriosa da coragem, do amor e do autocontrole da mesma maneira. Você pode sufocar a rebelião e assegurar a paz e a ordem em seu reino mental ao proferir suas ordens e insistir em sua execução. Antes de marchar em direção a seu império, você deve estabelecer uma condição interna adequada, que demonstre sua capacidade de governar seu próprio reino. A primeira batalha é a conquista do eu inferior pelo eu verdadeiro. Tópico: afirmação. Eu estou afirmando o controle do meu eu verdadeiro. Repita essas palavras sinceramente e com atitude positiva durante o dia por pelo menos 1 hora, especialmente quando você for confrontado com condições que o deixem tentado a agir de acordo com o eu inferior, em vez de seguir o curso ditado pelo eu verdadeiro. Em momentos de dúvida e hesitação, diga essas palavras com sinceridade, e seu caminho ficará claro para você. Repita-as várias vezes depois de se retirar e se preparar para dormir. Mas não se esqueça de ajudar as palavras com o pensamento que as inspira, e não as repita meramente como um papagaio. Construa a imagem mental do eu verdadeiro impondo seu controle sobre os planos inferiores de sua mente. Veja o rei em seu trono. Você vai se tornar consciente de um influxo de novos pensamentos, e coisas que pareciam difíceis para você de repente se tornarão muito mais fáceis. Você sentirá que está em suas próprias mãos, e que você é o mestre, e não o escravo. O pensamento que você guarda se manifestará em ação, e você começará a crescer sem parar, até se tornar aquilo que tem em mente. Tópico: exercício. Concentre sua mente firmemente no eu superior, e se inspire nele quando se sentir tentado a se render às induções da parte inferior de sua natureza. Quando se sentir inclinado a explodir de raiva, afirme o eu, e sua voz se baixará. A raiva não é digna do eu desenvolvido. Quando se sentir aborrecido e mal-humorado, lembre-se de quem você é, e supere o sentimento. Quando estiver apavorado, lembre-se que o eu verdadeiro não tem medo de nada, e afirme sua coragem. Ao sentir o estímulo do ciúme, pense em sua natureza superior, e ria dele. E assim por diante, afirmando o eu verdadeiro, e não permitindo que os elementos do plano inferior da mentalidade o perturbem. Eles não são dignos de você, e precisam aprender a ficar em seus devidos lugares. Não permita que eles controlem você, eles deveriam ser seus súditos, e não seus mestres. Você precisa sair desse plano, e a única maneira de fazê-lo é se desvencilhar dessas fases de pensamento que têm controlado a situação em próprio favor. Você pode ter problemas no começo, mas não desanime e obterá a satisfação que vem apenas quando se conquista as partes inferiores de nossa natureza. Você já foi um escravo por tempo suficiente, agora é hora de se libertar. Se você seguir esses exercícios fielmente, já será alguém diferente no final do ano, e vai olhar para trás com um sorriso de pena de sua situação anterior. Mas tudo isso exige esforço. Isso não é brincadeira de criança, mas uma tarefa para homens e mulheres sérios. Você aceita o desafio? Capítulo 5. O segredo da vontade. Enquanto os psicólogos têm teorias diferentes a respeito da natureza da vontade, nenhum deles nega sua existência, nem questionam seu poder. Todas as pessoas reconhecem o poder da vontade forte, todas podem ver como ela pode ser usada para superar os maiores obstáculos. Mas poucas percebem que a vontade pode ser desenvolvida e fortalecida pela prática inteligente. Elas sentem que poderiam conquistar maravilhas se tivessem uma vontade forte, mas em vez de tentar desenvolvê-la, se contentam com arrependimentos vazios. Elas suspiram, mas não fazem nada. Aquelas que já pesquisaram o assunto de perto sabem que a força de vontade, com todas as suas possibilidades latentes e imensos poderes, pode ser desenvolvida, disciplinada, controlada e dirigida, assim como qualquer outra das forças da natureza. Não importa qual teoria você prefere sobre a natureza da vontade, você obterá os resultados se praticar de maneira inteligente. Pessoalmente, tenho uma teoria um pouco excêntrica sobre a vontade. Acredito que cada homem tem, potencialmente, uma forte vontade, e tudo o que tem a fazer é treinar sua mente para usá-la. Acho que as regiões superiores da mente de cada homem são um grande depósito de força de vontade esperando ser utilizado.
A corrente da vontade passa pelos fios psíquicos, e tudo o que se tem a fazer é levantar o cabo de eletricidade mental e trazer o poder para seu uso. O suprimento é ilimitado, já que a sua pequena bateria de armazenagem está conectada com a grande central elétrica da força de vontade universal, e essa força é inesgotável. Sua vontade não precisa de treino, mas sua mente sim. A mente é um instrumento, e o suprimento da força de vontade é proporcional à sofisticação do instrumento por meio do qual ela se manifesta. Mas você não precisa aceitar essa teoria se não gostar dela. Essa lição se aplica tanto à sua teoria quanto à minha. Aquele que desenvolve sua mente a ponto de permitir que a força de vontade se manifeste por meio dela, abre um mundo de possibilidades maravilhosas para si mesmo. Além de descobrir um grande poder sob seu comando, ele pode colocá-lo em prática e usar as faculdades, talentos e habilidades de uma existência com a qual nem sequer sonhava. O segredo da vontade é a chave mágica que abre todas as portas. O já falecido Donald G. Mitchell escreveu: a resolução é o que faz o homem se manifestar, não uma resolução fraca, mas a determinação em seu estado natural, não uma proposta errante, mas aquela vontade forte e incansável que esmaga as dificuldades e perigos, assim como um menino caminha sobre as terras congeladas no inverno, aquela que agita seus olhos e cérebro com um pulsar orgulhoso em direção ao inalcançável. A vontade transforma os homens em gigantes. Muitos de nós achamos que exercendo nossa vontade poderíamos conquistar maravilhas. No entanto, parece que não queremos ter o trabalho, de qualquer forma, e não nos mostramos dispostos. Adiamos de tempos em tempos e falamos vagamente em fazê-lo algum dia, mas esse dia pode nunca chegar. Instintivamente, nós sentimos a força da vontade, mas não temos energia suficiente para exercitá-la, e então flutuamos de acordo com a maré, a não ser talvez que alguma dificuldade amigável apareça, e algum obstáculo útil surja em nosso caminho, ou alguma dor gentil nos coloque em ação. Em nenhum desses casos nos sentimos compelidos a afirmar nossa vontade e assim começar a conquistar alguma coisa. O problema conosco é que não queremos fazer as coisas a ponto de nos fazer exercer nossa força de vontade. Não queremos trabalhar duro. Somos mentalmente preguiçosos e nosso desejo é fraco. Se você não gosta da palavra desejo, substitua-a por aspiração. Algumas pessoas chamam os impulsos inferiores de desejos e os superiores de aspirações. É tudo uma questão de palavras. Faça sua escolha. Aí está o problema. Deixe que um homem corra o perigo de perder sua vida, ou uma mulher corra o risco de perder um grande amor, e testemunhará uma exibição surpreendente de força de vontade vinda de uma fonte desconhecida. Deixe que o filho de uma mulher seja ameaçado por algum perigo, e ela manifestará um grau de coragem e vontade que deixará todos boquiabertos. E, ainda assim, a mesma mulher vai tremer diante de um marido dominador, e não terá a vontade para realizar uma simples tarefa. Um menino vai fazer qualquer tipo de trabalho se achar que faz parte de uma brincadeira, mas por outro lado mal pode se forçar a cortar um pouco de lenha para a lareira. A vontade forte segue o desejo forte. Se você realmente quer fazer algo, geralmente pode desenvolver a força de vontade para conseguir. O problema é você não querer realmente fazer essas coisas, e mesmo assim colocar a culpa na vontade. Você diz que não quer fazer isso, mas se parar para pensar verá que quer fazer algo além daquilo que está em questão. Você não quer pagar o preço pela realização. Pare por um momento e analise essa situação para aplicá-la à sua própria vida. Você é mentalmente preguiçoso, esse é o problema. Não me diga que não tem vontade suficiente. Você possui um grande depósito de vontade esperando para ser usado, mas você é preguiçoso demais para utilizá-lo. Agora, se você estiver realmente interessado nesse assunto, mãos à obra. Para começar, descubra o que realmente quer fazer, e então comece a trabalhar e faça. Não se preocupe com a força de vontade. Você encontrará um suprimento e tanto dela sempre que precisar. A coisa a fazer agora é chegar ao ponto em que você resolve fazer. Esse é o verdadeiro teste, o da resolução. Pense um pouco sobre tudo isso, e então decida se você quer realmente ou não ser uma pessoa com vontade o bastante para colocar a mão na massa.
Muitos livros e ensaios excelentes já foram escritos sobre esse assunto, e todos concordam quanto ao poder da força de vontade, e os termos mais entusiásticos foram usados, mas poucos têm algo a dizer sobre como esse poder pode ser adquirido por aqueles que não o possuem, ou que os possuem a um grau limitado. Alguns fornecem exercícios criados para fortalecer a vontade, e que na verdade fortalecem a mente para que ela seja capaz de acessar seu depósito de poder. Mas, geralmente, eles negligenciam o fato de que a autossugestão é o segredo do desenvolvimento da mente, e que ela deve se tornar um instrumento eficiente da vontade. Tópico: autossugestão. Eu estou usando minha força de vontade. Diga essas palavras várias vezes sincera e positivamente, logo após terminar de ler este capítulo. Então, repita-as com frequência durante o dia, por pelo menos 1 hora, e principalmente ao deparar com algo que pede o exercício da força de vontade. Também as repita várias vezes ao se retirar e se preparar para dormir. Agora, não há nada nessas palavras a não ser que você as auxilie com o seu pensamento. Na verdade, o pensamento é a coisa toda, e as palavras apenas pinos onde você pendura os pensamentos. Então, pense no que está dizendo, e diga com sentimento. No começo, você deve usar a fé, e utilizar as palavras com uma expectativa confiante do resultado. Guarde esse pensamento constante que você está criando em seu depósito de força de vontade, e antes que você espere, descobrirá que os pensamentos estão se transformando em ações, e que sua força de vontade está se manifestando. Você sentirá um influxo de força a cada repetição das palavras. Você verá que está superando as dificuldades e os maus hábitos, e se surpreenderá em ver como as coisas estão se tornando mais fáceis para você. Tópico: exercício. Realize pelo menos uma tarefa desagradável todos os dias do mês. Se há uma tarefa especialmente desagradável que você gostaria de evitar, é essa mesmo que deveria realizar. Não se trata de um autossacrifício ou um ato de submissão, ou qualquer coisa do gênero. Trata-se de um exercício para a sua vontade. Qualquer pessoa pode fazer algo agradável alegremente, mas é preciso ter vontade para fazer algo desagradável alegremente. É assim que você deve fazer o trabalho. Isso lhe provará a disciplina mais valiosa. Tente fazer isso por 1 mês e verá onde a vontade entra em ação. Se você evitar esse exercício, é melhor parar por aqui e saber que você não quer ter força de vontade, e está satisfeito em permanecer onde está e continuar fraco. Capítulo 6. Como se tornar imune à atração do pensamento prejudicial. A primeira coisa a fazer é começar a liquidar o medo e a preocupação. Pensamentos medrosos são a causa de muita infelicidade e vários fracassos. Você já ouviu isso várias vezes, mas a questão continua sendo repetida. O medo é um hábito da mente que se prende em nós pelos pensamentos negativos, mas do qual podemos nos livrar com um esforço especial e perseverança. Uma expectativa forte é um poderoso imã. Quem tem desejos fortes e confiantes atrai para si as coisas mais adequadas para se ajudar, pessoas, circunstâncias, ambientes, se a pessoa deseja com esperança, confiança, segurança e calma. E, da mesma forma, quem tem medo geralmente encontra uma maneira de iniciar forças em ação que farão que a coisa temida venha a seu encontro. Você não consegue ver que o homem que teme na verdade espera a coisa temida, e sob os olhos da lei é como se ele tivesse desejado ou pedido que isso acontecesse. A lei funciona em ambos os casos, o princípio é o mesmo. A melhor maneira de superar o hábito do medo é assumir uma atitude mental de coragem, assim como a melhor maneira de se livrar da escuridão é permitir a entrada da luz. É uma perda de tempo lutar contra o hábito de pensar negativamente reconhecendo seu poder, e tentando negar sua existência com um grande esforço. O melhor método e mais fácil e garantido é assumir a existência do pensamento positivo desejado em seu lugar, e ao insistir no pensamento positivo, manifestá-lo na realidade objetiva. Portanto, em vez de repetir eu não tenho medo, diga com convicção estou cheio de coragem, sou corajoso. Você precisa afirmar. Não há nada a temer que, apesar de ser uma negação por natureza, simplesmente nega a realidade do objeto que causa medo, em vez de admitir a existência do próprio medo e então negá-lo.
Para superar o medo, alguém deveria ter uma atitude mental firme de coragem. A pessoa deveria pensar na coragem, dizer coragem, agir com coragem. Deveria manter a imagem mental da coragem diante de si o tempo todo, até que se torne sua atitude mental normal. Considere o ideal com firmeza, e aos poucos, você o conquistará, o ideal se tornará manifesto. Deixe que a palavra coragem penetre profundamente em sua mente, e então a mantenha lá com firmeza até que a mente a coloque em seu lugar. Pense em si mesmo como uma pessoa corajosa, veja-se agindo com coragem em situações em que precisa tentar. Perceba que não há nada a temer, e que a preocupação e o medo nunca ajudaram ninguém, e jamais o farão. Perceba que o medo paralisa o esforço, e que a coragem promove a atividade. O homem confiante, que nada teme, esperançoso e que diz eu posso e vou conseguir é um ímã poderoso. Ele atrai para si mesmo justamente aquilo que precisava para alcançar o sucesso. As coisas parecem ir até ele, e as pessoas dizem que ele é sortudo. Bobagem! Sorte não tem nada que ver com isso. Tudo depende da atitude mental. E a atitude mental do homem que diz não consigo ou tenho medo também determina a medida de seu sucesso. Não há mistério algum nisso. Basta pensar em sua vida para perceber a verdade naquilo que acabei de dizer. Você já conheceu um homem de sucesso que não tivesse o pensamento eu posso e vou conseguir fortemente com ele? Com certeza ele passará por cima do homem que diz não consigo, que talvez até tenha mais capacidade que ele. A primeira atitude mental trouxe à tona qualidades latentes, e também atraiu ajuda externa. Já a segunda atitude mental não só atraiu pessoas e coisas que dizem eu não consigo, como também impediu que os próprios poderes da pessoa se manifestassem. Já demonstrei a precisão dessas visões, assim como muitos outros já o fizeram, e o número de pessoas que sabem dessas coisas aumenta a cada dia. Não jogue fora sua força de pensamento, mas a utilize em sua vantagem. Pare de atrair para si o fracasso, a infelicidade, a desarmonia e a tristeza. Comece agora e emita uma corrente de pensamentos brilhantes, positivos e felizes. Deixe que seu pensamento mais recorrente seja eu posso e vou conseguir, pense eu posso e vou conseguir, sonhe com eu posso e vou conseguir, diga eu posso e vou conseguir, e haja de acordo com eu posso e vou conseguir. Viva no plano de eu posso e vou conseguir, e antes que possa perceber, você sentirá novas vibrações se colocando em ação, você verá que elas trazem resultados, você terá consciência de um novo ponto de vista, você perceberá que aquilo que é seu está vindo para você. Você se sentirá melhor, agirá melhor, verá melhor, será melhor de todas as maneiras, depois de se juntar à brigada do eu posso e vou conseguir. O medo é o pai da preocupação, do ódio, do ciúme, da maldade, da raiva, do descontentamento, do fracasso e de todo o resto. O homem que se livra do medo descobre que o resto de sua laia desaparece. A única maneira de ser livre é se livrar do medo. Arranque-o pela raiz. Veja a conquista do medo como o primeiro passo importante dado por aqueles que desejam controlar a aplicação da força do pensamento. Enquanto o medo controlar, você não tem condições de fazer algum progresso no campo do pensamento, e devo insistir que você comece agora a trabalhar para se livrar dessa obstrução. Você pode fazer isso, se tiver determinação. E quando tiver se livrado dessa coisa tão vil, a vida lhe parecerá inteiramente diferente, e você terá mais sucesso a cada desafio. Comece hoje mesmo, coloque em sua mente que esse intruso precisa ir embora, não faça acordos com ele, mas insista em sua rendição absoluta. A princípio, a tarefa será difícil, mas a cada vez que você se opuser a ele, o medo se tornará mais fraco, e você mais forte. Acabe com seu sustento, deixe que ele morra de fome, já que ele não consegue sobreviver em uma atmosfera de pensamento de destemor. Então, comece a encher sua mente com pensamentos bons, fortes e destemidos, mantenha-se ocupado pensando sobre o destemor, e o medo morrerá de próprio acordo. O destemor é positivo, o medo é negativo, e você pode ter certeza de que o positivo prevalecerá. Enquanto o medo estiver por perto com seus mais, e se, imagine que, eu tenho medo, eu não consigo,
e todas as suas sugestões covardes, você não poderá usar sua força de pensamento em sua vantagem. Assim que ele estiver fora de seu caminho, você poderá velejar com tempo bom, e cada centímetro da vela do pensamento pegará o vento. Ele é um pé frio. Jogue-o ao mar. Só sinto pena da baleia que o engolir. Aconselho que você comece a fazer algumas coisas que sente que poderia se não tivesse medo de tentar. Comece a trabalhar nessas coisas, afirmando a coragem em todos os momentos, e ficará surpreso ao ver como uma atitude mental transformada fará desaparecer os obstáculos de seu caminho, e tornará tudo muito mais fácil do que você esperava. Exercícios desse tipo trarão um desenvolvimento maravilhoso, e você ficará muito satisfeito com o resultado com um pouco de prática. Há várias coisas esperando realização, mas você só poderá realizá-las se deixar de lado a opressão do medo, e se o fizer, se recusará a aceitar a sugestão do momento e afirmará corajosamente o eu e seu poder. E a melhor forma de superar o medo é afirmar a coragem e parar de pensar nele. Com esse plano você poderá fazer com que sua mente adquira esses novos hábitos de pensamento, erradicando assim os velhos pensamentos negativos que o têm puxado para baixo, e impedindo que você siga em frente. Leve a palavra coragem com você como seu lema e a coloque em ação. Lembre-se que a única coisa a temer é o próprio medo, e bem, não tema nem mesmo o medo, pois ele é no máximo um sujeito covarde, que irá sair correndo quando você mostrar sua cara mais corajosa. Capítulo 7. A transmutação do pensamento negativo. A preocupação é a filha do medo. Se você matar o medo, a preocupação morrerá por falta de sustento. Esse conselho é muito velho, e mesmo assim sempre vale ser repetido, pois é uma lição de que muito precisamos. Algumas pessoas pensam que se matarmos o medo e a preocupação, jamais seremos capazes de alcançar coisa alguma. Já li editoriais em grandes publicações em que os autores afirmavam que, sem a preocupação, uma pessoa nunca poderia realizar as grandes tarefas da vida, já que a preocupação é necessária para estimular o interesse e o trabalho. Isso é bobagem, não importa quem o diga. A preocupação nunca ajudou ninguém a realizar nada, pelo contrário, ela fica no caminho da conquista e da realização. Os motivos por trás da ação e de fazer coisas são o desejo e o interesse. Se alguém realmente deseja algo, naturalmente se torna muito interessado em sua realização, e rapidamente aproveita qualquer coisa que possa ajudá-lo a ganhar aquilo que quer. Mais do que isso, sua mente começa a trabalhar no plano subconsciente que traz ao campo da consciência muitas ideias de valor e importância. O desejo e o interesse são as causas que resultam em sucesso. Preocupação não é desejo. Se for verdade que o ambiente que rodeia alguém se torna intolerável, a pessoa é movida pelo desespero a fazer alguns esforços que resultarão em jogar fora as condições desfavoráveis, e adquirir outras em maior harmonia com seu desejo. Mas essa é apenas outra forma de desejo. O homem deseja algo diferente daquilo que possui, e quando seu desejo se torna forte o bastante para que todo o seu interesse seja voltado para a tarefa, ele faz um grande esforço, e a mudança é realizada. Mas não foi a preocupação que causou o esforço. A preocupação poderia se conter apertando suas mãos e gemendo a aflição sou eu, e deixar seus nervos em frangalhos, e nada conquistar. O desejo age de maneira diferente. Ele se torna mais forte à medida que as condições do homem se tornam intoleráveis, e finalmente quando ele sente a dor tão forte que não pode mais suportá-la, diz não vou mais aguentar isso, vou mudar, e assim, o desejo entra em ação. O homem continua querendo uma mudança da pior maneira, que é a melhor maneira, e seu interesse e sua atenção se voltam para a tarefa da libertação, que começa a fazer as coisas irem para frente. A preocupação nunca conquistou nada. A preocupação é negativa e mortal. O desejo e a ambição são positivos e produzem vida. Um homem pode morrer de preocupação e mesmo assim não realizar nada, mas deixe que esse homem transforme essa preocupação e descontentamento em desejo e interesse, unidos a uma crença de que ele é capaz de fazer essa mudança, a ideia do eu posso e vou conseguir, e então algo realmente acontece. Sim, o medo e a preocupação têm de ir embora antes que possamos fazer alguma coisa. É preciso eliminar esses intrusos negativos,
e substituí-los pela confiança e esperança. Transmute a preocupação em desejo sagaz. Então você verá que o interesse é acordado, e começará a pensar em coisas que lhe interessam. Os pensamentos sairão do grande estoque de reserva em sua mente e você começará a colocá-los em ação. Além disso, você se encontrará em harmonia com os pensamentos similares aos de outras pessoas, e atrairá o auxílio e a assistência que precisa do grande volume de ondas de pensamento das quais o mundo está cheio.